continuando a falar sobre o livro dos doutores Ivan Capelato e José Martins Filho, hoje eu vou começar lendo, uma fala do Dr. José Martins Filho, que é pediatra, que ele ouve de alguns pais no seu consultório. Agora preciso tomar cuidado, meu filho, minha filha, chegou aos 14 anos, preciso ficar atento. Como se só na adolescência a criança precisasse da atenção, do cuidado, do acompanhamento dos pais. Se você não andou de mão dada com seu filho, com sua filha, se você não acompanhou o desenvolvimento do seu filho, da sua filha, se você não sabe quem é profundamente essa criança, dificilmente você vai acessar esse adolescente. Porque você não vai ter aqueles detalhes que só você teria, que foram captados durante o desenvolvimento. Não é começar na adolescência. A gente se depara sempre com essas perguntas. Quando eu devo começar a fazer a educação sexual do meu filho? Quando eu devo começar a falar com meu filho sobre abusos, possibilidades de abusos sexuais? Quando eu devo começar a falar com meu filho sobre drogas? Desde que você começar a conviver com ele. Porque tudo que você faz, a maneira como você convive, como você se relaciona, a maneira como ele assiste você conviver com as outras pessoas, se relacionar com as outras pessoas, já está educando os seus filhos. A sua relação de marido, mulher, já é parte da educação para a sexualidade. A maneira como você se cuida, a maneira como você protege o seu filho, bebê, criança, de abusos, a maneira como você cuida desta criança, do corpo, a maneira como você trata, como você toca fisicamente seu filho, sua filha, já é parte e uma parte importantíssima da prevenção de abusos. Por quê? É um contínuo, é uma história. Isso não começa quando começam as crises da adolescência, as questões da adolescência. Isso começa quando você começa a educar seu filho, quando você começa a conviver com ele, não é? E quando você deixa para começar aos 14 anos, talvez você tenha muita dificuldade para acessar esse adolescente. Talvez ele não passe de um desconhecido para você. E o que é pior, talvez você também não passe de um desconhecido para ele. Talvez você não saiba pequenos detalhes dele. E talvez ele também não saiba detalhes, por exemplo, do seu trabalho, de como é o seu local de trabalho, de como é a sua tarefa de trabalho, de quais eram os seus sonhos de adolescente, de como foi que esse casal começou a existir. Porque olha só, se você já vem conversando com seu filho sobre como foi que o casal, pai e mãe, começaram a se relacionar, você já teve a oportunidade de falar uma porção de coisas sobre afetividade, sobre sexualidade, de maneira natural, indireta, que não é sentar o menino, a menina e fazer um discurso, que, diga-se de passagem, eles não assimilam quase nada, porque eles têm antipatia disso. E sabe o que eu percebo? Às vezes, para resolver alguma dificuldade real, alguma situação séria, os pais ficam tão focados no problema que eles esquecem de ver as qualidades, as habilidades. Eu vivi há algum tempinho atrás, um mês e meio, uma experiência tão tocante aqui no consultório, atendendo um adolescente muito difícil.
muito resistente, muito rude, eu achei de verdade uma coisa encantadora nele. E quando eu disse, olha, fulano, eu estou cada dia mais encantada com você, com a sua habilidade para isso, com a capacidade que você tem nisso. Ele se emocionou, ele chorou. Ninguém nunca tinha dito isso para ele. Isso é triste. E aí, na adolescência, com os conflitos, com as questões, e são muitas questões, não é? Com a perda, né, do poder da família para o grupo, não é? E com a obrigatoriedade de conviver com tantos, né, meninos e meninas vindos de famílias diferentes, de religiões diferentes, de posturas políticas diferentes, ele fica se sentindo perdido. Ele talvez pense que tudo que os pais ensinaram estava errado, que a maneira como eles vivem está errada, como eles vivem está errada, que certo é o outro e que ele então tem que se rebelar, tem que largar tudo para trás. E aí a gente não sabe o que fazer porque a gente não conhece esse filho, porque a gente não ouviu os pedidos deles. E os pedidos são pedidos de coisas, sim, mas as coisas nos remetem a ideias, a sonhos, a pensamentos e são uma ótima oportunidade de conversarmos. Aquilo que seu filho pede, mesmo que seja um brinquedo, uma roupa, te dá a oportunidade de conhecê-lo. Te dá a oportunidade de saber o que ele está pensando a respeito das coisas, da vida, do trabalho, do dinheiro, não é? De como você tem que se apresentar socialmente. Isso vai fazendo com que você conheça seu filho, vai fazendo com que você encontre aí os valores que você está conseguindo transmitir ou não. E esse capítulo também dos doutores Ivan e José Martins Filho volta, né, o olhar para a questão da violência. O doutor José Martins fala assim: quando falamos em gênese da violência e a maioria das pessoas acentua o aspecto econômico, que é real, acrescenta uma variável fundamental, que é o abandono precoce das relações afetivas. Todo mundo quer ser cuidado, todo mundo gosta de ser amado, respeitado. E o abandono afetivo é um desrespeito. E aí, se não foi plantada essa semente de amor, de respeito, que vem também, não só, mas também através do limite claro, da consistência dos limites e da afirmação dos seus valores de adulto, do seu papel de mãe e de pai, talvez muitos teóricos tenham estudado e comprovado isso, talvez nasça aí a incapacidade de respeitar o outro. E aí, os filhos de juízes que incendeiam índio, os estudantes, os alunos de uma universidade particular que assaltam, agridem uma trabalhadora para roubar R$50. Isso é muito sério. Isso merece a nossa atenção e dedicação.